Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro, Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo de 22 a 30, nós temos essa passagem maravilhosa que Jesus aqui explica quem é aquele que causa divisão, né? Ele vai dizer: se Satanás está dividido contra si mesmo, ele não poderá subsistir. Por que Jesus está dizendo isso? Porque disseram que ele estava expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios, Belzebu. Então Jesus, ele conta uma parábola, mas o mais importante ele vai dizer agora no final do Evangelho, a partir do versículo 28. Ele diz: em verdade eu te digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Jesus aqui está falando do pecado contra o Espírito Santo. Em que consiste o pecado contra o Espírito Santo? Ora, sem dúvida alguma, o pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento e a impenitência final de qualquer pessoa. É o endurecimento do coração, que mesmo diante da glória de Deus, mesmo diante de uma manifestação de Deus, mesmo diante de uma prova de que Deus está ali agindo, ainda assim o coração fica endurecido. E por que esse pecado não pode ser perdoado? Será que Deus não tem poder, não teria poder para perdoar esse pecado? Evidente que tem. Mas é porque a outra parte, ela não quer ser perdoada. Tem uma história, e ela é verídica, de um filósofo ateu, uma pessoa grande, não me lembro o nome dele agora, que estava para morrer, né? E foi oferecido para ele: você quer a presença de um sacerdote? Né? E ele diz com toda clareza: eu não quero saber de sacerdote. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. E eu rejeito veementemente qualquer coisa que se refere à igreja. Morreu desse jeito. Essa é o pecado que não pode ser perdoado. Não porque Deus não possa perdoar, mas porque a pessoa não quer ser perdoada. Ela entrou num estado de endurecimento do coração tão grande, e as pessoas talvez digam assim: mas se Deus aparecesse para elas, meu irmão, minha irmã, nem isso seria suficiente diante desse endurecimento do coração. As pessoas dizem assim: olha, mas se Deus curasse essa pessoa dessa doença terminal, ela se converteria. Eu conheço um monte de gente que foi curado de doenças assim, que já estavam desenganadas pelo médico. Naquele momento, né, estavam ali indiferentes, foram curadas e continuam sem querer saber de Deus. Entendeu? Continuam sem querer saber de Deus. Vivem a vida, né? Deus libertou e curou, mas vivem a vida como se Deus não existisse. Quando Deus pede alguma coisa então dessas pessoas, não, isso aí já é demais, né? Vou fazer o que eu quero. É assim. Isso chama-se o quê? Endurecimento do coração,
pecado contra o Espírito Santo, que não será perdoado. Esse pecado, né, ele será culpado de um pecado eterno. Isso aqui é grave. Isso é grave. Então, que Deus nos livre da impenitência final. Que Deus nos livre, a cada um de nós, diante das maiores maravilhas, das provas de Deus, a gente ainda assim viver como se Deus não existisse. É isso que Jesus fala aqui. É isso que Jesus está dizendo aqui, né? Quando ele é então questionado. Ele estava lá expulsando os demônios pelo dedo de Deus. Ele estava lá operando milagres pelo dedo de Deus, curando, salvando, libertando, fazendo a profecia de Isaías se cumprir. E mesmo assim, as pessoas diziam: é por Satanás, é por Beelzebul que ele expulsa os demônios. Olha que coisa! Mesmo diante de tudo isso que Jesus estava realizando, eles são incapazes de reconhecer Jesus como o Senhor, como o Messias. E Jesus, então, ele chama a nossa atenção. E veja, irmãos, existem muitas coisas que tornam o nosso coração insensíveis à graça de Deus. O homem moderno, quando ele fez a esparrela, caiu na esparrela de tirar Deus do centro da sua vida e colocar ele está entrando num espiral de endurecimento para as coisas santas, para o sagrado, para aquilo que é sublime, para o belo. Nós vemos hoje, infelizmente, desculpa até dizer isso, mas vivemos numa sociedade feia. O povo de hoje, ele cultua tudo aquilo que é feio como se fosse belo. Tudo que é feio. Eu me lembro quando eu era criança, né? Deus me livre andar com um caminho de rato na cabeça. A gente falava caminho de rato, né? Ih, fez caminho de rato. Que vergonha, porque aquilo é feio. Mas hoje é moda, né? Hoje é moda. Nós vemos as pessoas hoje fazerem os seus looks, com as suas roupas, com os seus penteados, né? Com os seus corpos tatuados, acharem que estão abafando e que aquilo é o belo, como na realidade nós estamos vivendo num tempo de muita coisa feia. Hoje as pessoas cultuam o que é feio. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, ele remete ao belo. E esse conceito de beleza, né, como diz Chesterton, né, as virtudes estão enlouquecidas. O que é certo passou a ser errado, o que é errado passou a ser certo. E isso aconteceu com o conceito de beleza também. Aquilo que é belo hoje é deixado de lado, mas aquilo que é horrendo, aquilo que é baixo, e isso é exaltado. Santo Tomás de Aquino fala algo muito interessante na Suma Teológica, na segunda secunde, ou na segunda parte da segunda seção da Suma, quando ele trata da moral. Santo Tomás diz algo maravilhoso. Santo Tomás vai dizer que, quando perguntado para ele se a fé purifica, Santo Tomás diz: eu quero falar primeiro o que suja o homem. Santo Tomás diz que o que suja é quando o homem ele se mistura com aquilo que é inferior. Todas as vezes, né? Para Tomás, purificar é se misturar com o superior. E sujar é se misturar com aquilo que é baixo. E nós vemos a que baixeza chegou o ser humano hoje. A ponto de pessoas acharem que são bicho, né? Pessoas acharem que são bicho. Nós chegamos nesse nível de baixeza. Ora, quando o ser humano ele perde a sua dignidade, ele não vê mais que ele é um homem, e o que nos diferencia dos animais é exatamente a alma humana. A alma humana, que é onde reside as potências superiores de inteligência e vontade. É isso que nos diferencia de um macaco. Porque nós temos apenas algumas gramas a mais de massa encefálica do que o macaco, mas a diferença de um ser humano para um animal é algo absurdo. É algo absurdo. Um animal não é capaz de fazer um microchip de computador, não é capaz de construir um avião, não é capaz sequer de fazer um ato de amor verdadeiro. Ora, só o ser humano é capaz de amar, porque o amor ele é algo do intelecto.
Não é um sentimento, não é uma experiência sensível, não, é muito mais do que isso. E agora no mundo moderno, então, que o homem largou a metafísica de lado e ele vive, né, no mundo dos sentidos perdidos às apalpadelas, né, com um nível de abstração do nível pior do que o nível dos animais, então a coisa foi pro ralo mesmo. Como nós precisamos então agora recuperar, né? Recuperar isso, os valores, saber olhar para nós, seres humanos, saber, não, eu sou diferente de toda a criação. Nós somos superiores, diferentes de todo o criado. Nós fomos criados para ser Kyrios, Senhor de toda a criação. E não para sermos igual à criação. Não, não somos. Então, o endurecimento do coração do ser humano moderno, quando ele cai nessa besteira de deixar Deus de lado, está cada vez mais levando o ser humano para o buraco. Isso é constatável, meus irmãos. Nunca se viu tanta depressão, nunca se viu tanta síndrome do pânico, coisas esquisitas acontecendo, doenças que os médicos não sabem de onde vêm, não sabem como comprovar aquilo ali. Nós estamos vivendo isso, fruto de escolhas erradas que nós estamos fazendo. É tempo de retomar, é tempo de trazer Deus de volta para a nossa vida, é tempo de viver a graça de ser filho de Deus, né? De ter imagem e semelhança com Deus, de nos unir a Ele, porque é isso que Deus quer, a felicidade da Trindade, para mim e para você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.